5 coisas que você precisa fazer urgentemente para você usar os seus dons com precisão. Se você carrega um dom, ou você não sabe que carrega um dom, mas você quer que Deus te use grandemente, você precisa ter em conta os 5 pontos que aqui eu vou te revelar. Porque se você não conhecer esses 5 pontos que eu tenho aqui para poder te revelar, você não vai operar em níveis maiores. Você não vai ter o benefício do teu dom. Você não vai se beneficiar até o alto nível. Não vai atingir o potencial alto no seu dom. Então você precisa assistir esse vídeo até o final para eu te revelar esses 5 pontos. Então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Branquinho Pisoni. Aqui eu te ensino a profetizar, a ouvir a voz de Deus, ativando os seus dons espirituais, ativando o seu potencial para Deus. Então, bora lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto é a autodescoberta. Quando você sabe quem você é mais fácil você desbloquear esse nível. É mais fácil você atingir a meta que Deus quer que você atinja. O que faz muita gente não ser usado tanto com Deus é porque elas não sabem o seu potencial. É porque as pessoas não sabem quem elas são. Porque na medida que você sabe quem você é para Deus, na medida que você sabe o qual perigo você representa ao reino das trevas, você se torna uma pessoa diferente. Quando você se descobre, quando você sabe qual é o chamado que Deus pôs na tua vida, você se posiciona corretamente. Você começa a usufruir do benefício de Deus. Por isso que antes de você saber que todo mundo pode profetizar, você não podia ouvir a voz de Deus. Você não podia ter acesso a pequenas impressões na sua mente. Mas desde que você começou a assistir, você começou a ouvir este canal, alguma coisa está a mudar na tua vida. E por quê? É porque é a autodescoberta. Quando você sabe do teu potencial, quando você sabe do que você é capaz, é quando você muda, é quando Deus te leva para níveis diferentes. Então o primeiro ponto que você precisa ter em mente é a autodescoberta. Quando você saber quem você é, você vai mudar. Se você não sabe quem você é, você precisa orar para Deus te mostrar quem você é. Porque na medida que você saber quem você é, a tua vida não será a mesma. O segundo ponto é aprendizagem contínua. Muita gente despreza a aprendizagem contínua, mas até na própria Bíblia nós temos o aprendizado. Na própria Bíblia nós encontramos a Bíblia desde o Antigo Testamento a revelar os profetas e os filhos dos profetas, porque havia uma escola profética que havia sido fundada pelo profeta Samuel. Esta escola profética tinha como missão ensinar os homens a ouvir a voz de Deus, assim como eu estou aqui hoje a ensinar a vocês a como ouvir a voz de Deus. Então esses homens serão capacitados para ouvir. Estavam capacitados para ouvir o chamado de Deus. Mas hoje, Deus facilitou para nós, nos dando o Espírito Santo por meio do sacrifício de Jesus. Então, todo mundo pode ouvir a voz, mas precisa aprender. Se você não aprender sobre o seu dom, se você não conhecer o seu dom, se você não aprender como o seu dom se manifesta, como ativar o seu dom, como o seu dom opera, você não vai conseguir usufruir do benefício do seu dom. Até você pode ter um chamado maior, mas se você não aprender sobre ele, você nunca vai desempenhar o potencial correto. Por isso que você vê na Bíblia, apóstolo Paulo se cercava de homens. Os apóstolos, eles viviam em comunhão. Eles olhavam para os outros, viam como os dons que estavam na vida dos outros se manifestavam. E quando isso ocorria com eles, eles também reagiam da mesma maneira, porque eles já viam, aprendiam com o que Deus fazia com os outros. Então você precisa estar num grupo de pessoas, você precisa se apegar a homens que Deus usa, para você aprender como os dons atuam, para você conseguir também atuar no dom de Deus da maneira correta. Se você tem um chamado profético, apegue-se, estude, assista a vídeo deste canal, aprenda como ouvir a voz de Deus, veja, assista vídeos de homem a profetizar, para acionar o profético na sua vida. Você pode não ter dinheiro para se inscrever numa escola profética, mas você pode aprender aí em casa comigo. Você pode aprender assistindo vídeo de homens que estão profetizando. Então você precisa fazer isso. O terceiro ponto, use o seu dom. O teu dom não cresce, mas você cresce no seu dom quando você o utiliza. Por exemplo, se você carrega um dom de cura, você precisa orar pelos enfermos. Você precisa interceder pelos enfermos. Você precisa orar para ti mesmo quando estiver enfermo. Então isso é utilizar o seu dom. Isso é usar o seu dom. Na medida que você estiver a fazer isso, pode no começo as pessoas não serem curadas, mas na medida que você for a fazer, você vai notar que as pessoas que você for a orar por elas, as pessoas que você for a interceder a favor delas, vão começar a ser curadas à sua volta. Se você carrega um dom profético, aprenda a profetizar para ti mesmo.
Profetize para a sua família. Profetize para os teus amigos. Fique em teu quarto. Peça a Deus para falar algo específico sobre as pessoas em sua volta. Olhe para ti, espelhe-se e profetize para ti mesmo. Profetize para o teu futuro. Aprenda a olhar para o Espírito de Deus, para ouvir o que o Espírito de Deus está a dizer ao seu respeito. A Bíblia nos traz várias evidências sobre usar o dom. A Bíblia diz que a mãe de Jesus diz para os servos: façam tudo que Jesus os mandar. Quando o vinho terminou, a mãe de Jesus foi diretamente para Jesus. Mas por que a mãe de Jesus foi diretamente para Jesus? Lhe falaram para fazer alguma coisa. É porque a mãe de Jesus sabia que Jesus tinha potencial de fazer isso. É porque Jesus vinha mostrando milagre, praticando o seu dom em casa. Então por isso que ela disse ao servo: tudo que ele disser, vocês façam. Porque sabia o potencial do seu filho. Então use o seu dom, pratique o seu dom, pratique-o. Não deixe esfriar, pratique-o. Mesmo que seja nas redes sociais, pratique nas redes sociais. Mesmo que seja um grupo, monte um grupo, pratique o seu dom. Ensine. Se o teu dom de pregar, comece a pregar para a tua família, comece a pregar para Capi, pregue para ti mesmo no seu quarto. Abra sua Bíblia, leia, comece a pregar, comece a pregar, comece a pregar. Exatamente assim que você cresce, exatamente que você começa a perceber o conhecimento aparecer na tua mente. Pregue, pregue, pregue. Não pare, pratique o seu dom, pratique até dar certo. Pratique até dar certo. Pratique até estar no limite. Quarto ponto, busque oportunidade. Busque oportunidades em que vão te fazer você crescer no seu dom. Assim como eu achei que uma oportunidade boa para eu praticar o meu dom de ensino é estar diante de você, ensinando a como ouvir a voz de Deus, ensinando a você se posicionar corretamente. Para você que está a passar por aquilo que eu já passei no passado, para ouvir a voz de Deus que os outros já passaram, estou para te facilitar. Estou praticando o dom de Deus. Estou praticando o que Deus me deu. Ensinando a você a ouvir a voz de Deus. Estou praticando. São oportunidades que eu estou criando para mim. Para que isso não mora comigo. Para que isso não esfrie em mim. Para que isso cresça. Eu preciso dessas oportunidades para eu expor. Preciso dessas oportunidades para eu ensinar. Preciso dessas oportunidades para eu expandir aquilo que eu sei. Por isso que o apóstolo Paulo disse que antes eu dou o que eu recebi da parte de Deus, que Cristo morreu, no terceiro dia ressuscitou, e Paulo disse que ele recebeu o evangelho de Jesus, da morte e ressurreição. Por isso Paulo proclamou, e os discípulos, quando foram proibidos de pregar a palavra, eles disseram que nós não podemos calar, não podemos fechar a nossa boca para o que nós vimos e ouvimos, e nós falamos o que nós ouvimos, e nós falamos o que nós vimos, porque são essas oportunidades que nos faz crescer e desbloquear o nosso potencial em Cristo Jesus. Quinto ponto, grupos de apoio. Cerque-se de pessoas que acreditam em você. Cerque-se de pessoas que acreditam no seu potencial. Cerque-se em grupo de pessoas que vão apoiar você a crescer. Pessoas que vão te apoiar, que vão te dizer, vai em frente. Não se cerque de pessoas que não têm objetivo. Não se cerque de pessoas que não vão te incentivar, pessoas que não vão te apoiar. Apenas cerque-se de pessoas que vão te apoiar. Você a progredir no Espírito. Então, se não tens oportunidade de pregar, eu não estou a dizer para você criar oportunidade, começar a arrumar um grupinho na igreja, começar a lutar por causa do altar. Busca oportunidade fora. Eu, quando tenho oportunidade de pregar na igreja, eu prego aqui nas redes sociais. Você pode pregar no Facebook, você pode pregar mesmo no YouTube, assim como eu. Você pode partilhar as suas experiências. Você pode ensinar a tua família, você pode ensinar no mercado, você pode ir em qualquer lugar, criar essas oportunidades. Você pode criar um grupo de igreja entre membros de pessoas que você pode estar a partilhar experiências, aprendendo com eles também, você ensinando. Então faça isso. Se esse vídeo trouxe um valor para ti, inscreva-se no meu canal, faça parte desse canal que vai mudar a sua vida. Faça parte desse canal, comente, deixe o seu like para ajudar esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas.